Boa noite a todos, é uma satisfação novamente estar aqui. Que nós possamos hoje, mais uma vez, sermos mensageiros de paz, de amor, de bem, e que todos nós aqui possamos receber as bênçãos através desta casa, através dessas palavras que expressarão os ensinamentos de Jesus. Então, todos juntos, eu convido a todos juntos fazermos a oração do Pai Nosso com profundidade, com inspiração, com concentração, e que a nossa oração possa se juntar a todos os Pai Nossos rezados, pronunciados, desde que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que Jesus possa nos inspirar, nos proteger,
nos orientar para que façamos aqui uma boa exposição e que eu possa, humildemente, ser um instrumento do ensinamento dele. Que assim seja. Muito bem, hoje o tema que nós trazemos aqui para nossa apreciação chama-se mudança e transformação. Porque tanto falamos, tanto ouvimos dizer sobre mudança. Então, principalmente num momento como esse, é oportuno que venhamos esclarecer mais sobre mudança e como podemos realizar boas mudanças, buscar boas mudanças para nossas vidas. Então, vamos iniciar nossa conversa através do esclarecimento do que seja mudança. Então, parece algo tão simples, né? Algo que faz parte do nosso dia a dia, mas a definição de mudança que nós temos é que ela é uma modificação, uma transferência, uma alteração de lugares ou de posições. Então, se eu estou aqui nesse momento sentado nessa cadeira e de repente eu passo para a cadeira do lado, será que eu fiz uma mudança? Segundo a definição do termo, sim. Agora, o que ocorreu de fato? Apenas um movimento, uma alteração de lugar. Agora, isso tem alguma repercussão em minha vida? Praticamente nenhuma, se não nenhuma. Então aí nos vem o conceito de transformação. E eu inicio esse conceito através de uma definição de dicionário também. A transformação é uma alteração de estado ou de sistema, mudança de forma, uma metamorfose. Então, uma mudança de fato, uma mudança real, aquela que nós podemos associar a uma reforma íntima que tanto se prega na doutrina, essa mudança, de fato, ela precisa ser uma transformação. Ela alterar um estado, realizar uma metamorfose, de forma que, em dado momento, sejamos ou estejamos de uma maneira e no momento seguinte, possamos com toda certeza reconhecer que somos outra pessoa. Mas agora eu vou deixar uma pergunta para todos aqui. O que você já modificou, já mudou desde o início do ano para cá? Ou melhor, desde a eclosão ou desde a definição da pandemia? Que transformação você já realizou? Que transformação nós já conseguimos realizar? É uma boa pergunta, não? Mas essa transformação a que me refiro, ela não deve ser uma mudança imposta pelas circunstâncias, até pela própria pandemia, mas uma mudança realizada, uma transformação realizada por você mesmo. Algo em que você tenha, de fato, protagonizado, feito uma escolha, uma opção, e não que você tenha sido conduzido a esta alteração de lugar. Porque assim sendo, se trata apenas naquele conceito inicial de mudança a que nos referimos. Então é preciso que compreendamos que nem todo movimento é mudança e nem toda mudança é transformação. E que o que de fato necessitamos é de uma verdadeira transformação. Porque senão estaremos apenas nos enganando. Assim como aquele cãozinho que corre em torno do próprio rabo. Ele está movimentando? Tá. Mas ele está realizando alguma transformação? Nenhuma. Então, quantas vezes fazemos tantos e tantos movimentos, sem que esses movimentos de fato representem uma transformação?
em nossas vidas. Mas aí vem essa pergunta que eu também quero fazer a todos. Por que nós precisamos mudar? Por que nós precisamos fazer uma reforma íntima? Vocês já se perguntaram isso? Então, ao pegar esse tema, me veio essa pergunta, e creio que isso possa nos ajudar. Porque como é que nós vamos fazer alguma coisa sem termos consciência da sua real necessidade? Senão ficaremos apenas na retórica, nada mais do que isso. Eu estou mudando, eu quero mudar, eu farei mudanças. Mas por quê? Por que nós precisamos mudar? Então eu vou fazer aqui uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, chamado O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, a doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-los passar, do que as reduzindo a essa única prescrição. Todos nós sabemos qual é: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei, toda a lei e os profetas. Mas, então, voltamos à nossa pergunta. Por que precisamos mudar? Simples. Porque ainda não estamos conseguindo ou ainda não fazemos plenamente essa recomendação de Jesus. É porque ainda transgredimos a lei de amor que ele introduziu a partir da sua vida. Desculpem, a partir da sua vinda. Então, nós ainda não amamos suficientemente Deus, ainda não amamos suficientemente a nós mesmos e ainda não amamos suficientemente o nosso próximo. Então, é por isto, esta é a grande razão pela qual nós precisamos, agora vou usar o termo novo, nos transformar. Esta é a grande razão. É uma necessidade nossa. E, segundo as 3 recomendações de Jesus, amar a Deus, a si mesmo e ao próximo, como amar a Deus? Percebam que são questões tão fundamentais e que às vezes nós nos esquecemos de fazê-las, ou pelo menos de refazê-las e encontrar e atualizar as respostas para nós. Então, a resposta a essa pergunta, como amar a Deus, eu encontrei ela de 2 maneiras para nós aqui, para que nós possamos refletir. Uma é num texto hindu, chamado Upanishad. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos ensina que entre os degredados de capela que estabeleceram a civilização hindu, vieram grandes mestres, e esses grandes mestres deixaram os Vedas e as Upanishads, que são instrumentos de luz e de verdade. Então hoje eu encontrei uma Upanishad que nos ajuda a responder essa pergunta: como amar a Deus? E ela diz o seguinte num verso: o ser infinito, o ser com S maiúsculo, I com I maiúsculo, o ser infinito
está presente nos corações de todos. O ser infinito é a suprema realidade. Regozijemo-nos nele através da renúncia. Não cobiceis nada, pois tudo ao ser pertence. Então está aqui uma forma de amar a Deus. Nos abstermos da cobiça, porque tudo a Ele pertence, tudo, absolutamente tudo. E o que é cobiça? Cobiça é um desejo ardente, imoderado de possuir bens, riquezas ou honras. Então, se nós nos abstivermos de cobiça, se nós aprendermos a renunciar, esta é uma forma de estarmos nos aproximando e nos dedicando a esse amor a Ele. E uma outra resposta, eu trago ela do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 da introdução do Evangelho, que diz o seguinte: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, bêbada, porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças, a impermanências, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então nós vemos dois textos, duas mensagens de origem distintas, e que ambos nos dizem muito semelhantemente: deixemos de nos concentrar em bens terrenos e nos concentremos aos bens imortais. Cada um à sua maneira nos diz isso. Então, o quanto é que nós estamos nos dedicando a amar a Deus, de fato? Quanto é que nós estamos renunciando à cobiça? Quanto é que nós estamos nos destinando ou nos focando, nos concentrando mais em nossa alma, em nossa essência? Então essa é uma questão para que todos nós reflitamos. E aí vem a segunda pergunta daquela trilogia a qual iniciamos: como amar a si? E a respeito dessas Upanishads citadas por Emmanuel, diz-se o seguinte: este conhecimento, ou esse conhecimento da Escritura Sagrada, destrói as aflições de alguém, o que significa que elas se desintegram, se desmancham, fracassam e não retornam, quer nesta vida ou em qualquer outra. O autoconhecimento as remove por bem, e isso ocorre porque a raiz da aflição é a ignorância sobre si mesmo. Então, o autoconhecimento remove a causa da aflição tão completamente que coloca um ponto final ao efeito também. Então, o autoconhecimento tem a propriedade de acabar com a aflição, com o sofrimento e com a causa do sofrimento. Então aqui nos é dito que a nossa, e é o que a doutrina sempre nos esclareceu, precisamos eliminar, precisamos diminuir a nossa ignorância,
A ignorância é a fonte de todo mal. Então, buscarmos o autoconhecimento é uma forma de desenvolvermos o amor por nós mesmos, que por sua vez será a base para o amor ao próximo. Então, é preciso que nos dediquemos a isso. Como buscar autoconhecimento? Eu fazendo grandes e profundas meditações, quando eu conseguir, sim. Quando eu conseguir realizar isso, será ótimo e teremos bom proveito nisso. Entretanto, Santo Agostinho nos ensina uma forma também muito simples, outra forma que não elimina nenhuma outra. E Santo Agostinho nos diz o seguinte, a recomendação dele, que em sua última existência ele chegava a cada dia, ao final de cada dia, e fazia uma reflexão, fazia uma revisão de todo o seu dia, desde o seu despertar. Então eu chamo isso de autobalanço diário. Esse autobalanço diário, ou seja, quando eu for me deitar, ou quando eu estiver me deitando, eu parar, fazer uma pequena análise. Essa análise vocês verão, quem experimentar ou quem já fez sabe disso, que ela é breve, vai durar aí por volta de uns 10 minutos. Mas eu repassar o meu dia desde a hora que eu me levantei. Então, pela simples verificação de meus hábitos, da minha rotina naquele dia, eu tenho mais conhecimento de mim. E nessa análise eu posso verificar pontos que eu me saí muito bem e pontos que eu não me saí tão bem. E me propor, olha, amanhã eu me esforçarei para não repetir as falhas que eu hoje cometi. Então, esta é uma forma extremamente simples e prática de buscar autoconhecimento. Está ao alcance de todo mundo e digo a vocês com toda certeza, porque eu faço e acompanho muitas pessoas que já se dedicam a essa prática com efeitos maravilhosos. Porque essa prática também nos permite, de fato, gente, renascer a cada dia. Quando a gente fecha esse balanço, e essa é a função do balanço, eu passo a régua e ali eu apuro um resultado. E quando eu apuro esse resultado diário sobre mim mesmo, eu estou pronto para dormir e para amanhecer e para receber, de fato, um novo dia. Então essa é uma maneira de, a cada dia, eu posso estar reiniciando, concedendo a mim ou aceitando em mim essa oportunidade que Deus nos concede de ter um novo dia. Então nós não deixamos acumular uma semana sem análise, um mês sem análise, um ano sem análise e até tantas e tantas vezes uma vida sem análise. Com esta prática de autoconhecimento, nós chegaremos ao dia do nosso desencarne absolutamente prontos para passar para o outro plano. Então esse é um convite que eu deixo aqui para todos. Experimentem isso. É fácil e é possível de fazer. Requer um pouco de disciplina e de persistência, mas os efeitos, eu posso garantir que eles são muito bons. Então, entendamos que é necessário. Antes de falar sobre isso, passemos a terceira resposta. Se antes, como amar a Deus, como amar a si mesmo e como amar ao próximo.
Essa resposta de como amar ao próximo, ela está em toda a doutrina espírita, que é a caridade. Se trata de oferecer algum bem material, oferecer agasalho, oferecer comida, oferecer um acolhimento fraterno, sim, tudo isso. Mas é também ser mais tolerante, mais indulgente, ter boa vontade com as coisas. Hoje em dia falta tanto boa vontade. Ter solicitude, nos oferecermos, nos prontificarmos a servir, aprendermos a dizer mais sims. É ter essa pureza de poder dizer sim. Para que a gente possa dizer sim, é necessário isso, pureza e confiança. Como as crianças fazem? Não interpormos condições. Então essas são formas de caridade. Ter educação, ter presteza, apresentar-se. Então essas são maneiras de se amar o próximo. Então, para fechar, não há reforma íntima sem que haja mudança de hábito. Não há reforma íntima sem que haja uma transformação. Ampliando mais uma vez esse conceito de mudança. Então, usando aquele exemplo do qual eu iniciei aqui. Se eu mudar de cadeira, eu estou fazendo uma mudança? Estou fazendo uma mudança. Estou fazendo uma transformação? Não, ainda não. Mas se ao mudar de cadeira, eu buscar me perceber, olha, eu quero me sentar melhor, eu quero manter a minha coluna ereta, eu sentir o meu corpo ao sentar aqui, olha, eu já começo a realizar uma pequena transformação. Nós nos enganamos muito buscando transformações abruptas e absolutamente verticais. E aí nós nos sentimos impotentes para realizá-las. Devemos saber que, se nós formos por partes, nós conseguimos realizar grandes transformações. E como exemplo disso, eu vou citar uma história, dizem verdadeira. Ocorreu, me parece, segundo consta, no início do século XX, em que o recorde dos 100 metros rasos já estava sem bater há alguns anos. Ninguém conseguia correr mais rápido os 100 metros rasos. E aquilo foi tornando-se desafiante, muitos atletas se dispunham a correr mais rápido os 100 metros rasos e ninguém conseguia, até que uma pessoa, um médico fisiologista não atleta, ele disse o seguinte: eu vou quebrar a barreira dos 100 metros rasos. E interessante que esse fisiologista, ele correu e quebrou a barreira dos 100 metros rasos. E então vieram perguntar a ele: escuta, mas como é que você fez? Como que você conseguiu? Grandes atletas não conseguiram correr os 100 metros rasos mais rápido. Como que você conseguiu fazer isso? E para surpresa de todos, ele falou assim: não, eu não corri os 100 metros mais rápido. Eles perguntaram para ele: mas como não? Sim, porque eu planejei todo o meu treinamento para correr apenas 1 metro mais rápido que aquele que detinha o recorde. Então, 99 metros eu corri exatamente igual àquele que detinha o recorde. Mas 1 metro eu me dispus a correr mais rápido que ele. Então, quando fracionamos, e aí o resultado interfere no todo? Sim. Porque se eu mexo numa parte, eu mexo no todo. Aquele fisiologista, ao correr 1 metro mais rápido, ele quebrou o recorde, não foi de 1 metro, ele quebrou o recorde dos 100 metros. Então aprendamos a fazer isso, a fracionar
as nossas dificuldades, a promover pequenas mudanças, crendo e podendo crer com toda certeza que uma pequena mudança hoje, com o tempo, ela terá uma reverberação imensa em sua vida. Ao querer fazer uma mudança grande, a gente se depara com a própria impotência, com a própria incapacidade, com o desânimo, quando não com a frustração. Mas se eu me dedicar a fazer uma pequena mudança, qualquer pequena mudança que eu realize em minha vida, eu estarei mudando toda a minha vida. Então, creio que talvez seja por isso, quando em alguma parte aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os próprios Espíritos dizem que alcançar a evolução é muito fácil, basta um pequeno esforço. Mas precisa ser um pequeno esforço na direção certa, no caminho certo. Tem que ser um esforço com consciência. Precisamos disso cada vez mais. Precisamos conhecer mais a nós mesmos para que façamos essas pequenas mudanças em nossas vidas. Precisamos ter mais relacionamento com Deus, ter mais conversas com Deus e nos dedicarmos ou termos um pouco mais de renúncia e menos cobiça. Então nós deixamos aqui essa singela contribuição e eu quero encerrar minhas palavras fazendo aqui uma oração que eu considero extremamente completa, que é uma oração ditada por Emmanuel Chico, e ela se chama Oração Nossa. Então peço a todos que nós possamos nos concentrar nela, que eu possa transmitir um pouquinho do conteúdo que existe nesta oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo amparo. Muito obrigado pela proteção, pela inspiração, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, nesse momento e em todos os momentos seguintes que alguém se conectar a esse pequeno estudo,
a essa pequena exposição, entrar em contato com a tua energia, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Graças a Deus.